Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais umas conversas no carro. Hoje, em dia 25 de Abril, dia da liberdade para Portugal, onde nos libertámos de uma ditadura de extrema direita, uma direita bastante musculada. Muitos vão dizer fascista, muitos vão dizer nazista, muitos vão dizer extrema, muitos vão dizer aquilo que quiserem, mas na realidade era uma direita diferente das outras direitas, não era uma direita fascista, muito menos nazista, era uma direita muito própria, o que se identifica como uma direita musculada, onde tínhamos uma polícia política, tínhamos uma série de coisas de direita, tínhamos um governo que se perpetuava e tínhamos muita perturbação da atividade pública. Bem, hoje venho-vos falar precisamente do que aconteceu. Não vou-vos falar do 25 de Abril, vocês já conhecem o 25 de Abril, mas venho-vos falar do que aconteceu ontem, que foi o debate entre o Ventura e o Montenegro, ou Montenegro e Ventura, como quiserem dizer, é indiferente. E este, do meu ponto de vista, foi até agora o debate mais político, com maior estratégia política que foi até agora feito. O anterior teria sido, foi entre o Pedro Nuno Santos e a Mortágua, do Bloco de Esquerda, onde claramente, primeiro, o Pedro Nuno Santos não debatia com ela, mas debatia com o governo, isto dava sempre indiretas, que era contra o governo que ele estava a debater e não contra uma colega de esquerda, vamos pôr assim entre aspas. Com o livro também ele fez um bocado isso, apesar do livro tentar entrar mais em confrontação, mas o debate de hoje, de ontem, foi extremamente político. Foi extremamente político e extremamente estratégico. Estratégico no sentido em que o Montenegro tentou provar ou mostrar que o Ventura não votar no Chega era votar numa pessoa e numa pessoa só, portanto estar lá 50, 100, 3 ou estar lá um era a mesma coisa, porque o Chega é representado por uma pessoa e uma pessoa só, portanto ele quis fazer isso, ele quis mostrar isto, e com isso saiu um soundbite da parte do Ventura que eu acho que foi muito feliz, que foi: então, em votar entre o PS e o PSD é mais ou menos a mesma coisa, é melhor votar PS então, porque vocês são o mesmo. E achei esta dicotomia, esta tentativa de igualar o soundbite de um e do outro muito interessante. Isto é, como digo, muito estratégica. Outra coisa que também achei que foi interessante e foi por lado do Ventura foi o debate onde ele utilizou muito mais aquilo que não tem utilizado, que é as políticas, nomeadamente foi desde o início, se vocês forem rever o debate desde o início, ele trouxe sempre a saúde ao debate. Trouxe sempre qualquer coisa que falavam era a saúde. Quando falou de imigração, ele nem sequer quis ir muito pela imigração, voltou outra vez à saúde. Isto é, o grande problema, um dos grandes problemas, vamos dizer assim, não foi só um, mas pronto, um dos grandes problemas que este governo apresentou foi precisamente a resposta em relação à saúde. E claramente a Ministra da Saúde foi uma Ministra fraquinha. Infelizmente ela continua nas listas para ser, em princípio, Ministra outra vez, só a Ministra da Justiça, da Administração Interna, é que não vai ser, pelo menos não está nas listas. Não sei se vai ser Ministra ou não, mas pelo menos nas listas não está. Mas em relação à saúde foi fraquinho. É verdade que não é possível resolver tudo. O Montenegro tentou justificar várias vezes que fez, aconteceu e não sei quantos, só que as urgências continuam em greve. E neste mesmo dia, no último fim de semana da Páscoa, urgências em greve e tudo mais, e grávidas a terem os bebés fora dos hospitais, e epá, qual for a razão, qual for a justificação, é sempre má. Sempre má. Pode dizer, mas foi ela que decidiu. De certeza que não foi ela que decidiu ter o bebê no meio da rua. De certeza. As pessoas não são assim tão estúpidas. Provavelmente queria fazer de uma maneira diferente e o sistema não o deixou fazer de maneira diferente, e entre hospitais, entre isto e aquilo, e que depois não havia, como se diz, não havia
transporte, ou seja o que for, acabou por acontecer. E esta responsabilidade é que morre solteira. Vão dizer, a responsabilidade é da grávida. Que ela é que quis. Foi contra o hospital disse para ficar cá e ela quis ir para o outro lado. Se cá quis ir para o outro lado, tinha as suas razões. E ninguém foi capaz, nós, Estado, nós, sociedade, não tivemos capacidade para ir de encontro às necessidades da grávida. Sei lá, porque se calhar estava mais perto dos pais, da família, estava no sítio onde queria parir, era onde estava o médico dela. Sei lá qual é a razão. Isso é indiferente qual é a razão dela. Nós deveríamos ter capacidade de ir de encontro às necessidades dela. E não tivemos. E essa é a razão. Essa é o problema. E eu acho que o Ventura, nesse ponto, como retrouxe muitas vezes a parte da saúde para o debate, foi encurralando cada vez mais o Montenegro nesse aspecto. Portanto, como eu digo, em termos de estratégica e tática política, foi espetacular o debate. Depois, houve ali um momento a meio do debate em que o Montenegro consegue se libertar dessa mesma pressão do Ventura, mas que depois, no final, quando vem a parte económica, que foi claramente, o Ventura claramente ganhou, porque o Montenegro continua a repetir aquilo que ele achou que era o soundbite dele, que era com vão buscar 40 mil milhões de euros, o vosso orçamento, a vossa política, são 40 mil milhões. É para que, na realidade, ele não conseguiu dizer primeiro não conseguiu ver de onde é que vem esses 40 mil milhões. Ele não conseguiu dizer. E depois o Ventura consegue justificar que esse dinheiro vem de acabar, como ele já tem dito muitas vezes, isso não é novidade nenhuma. Portanto, o que eu estou a dizer não é novidade, não foi uma coisa nova do debate de ontem, mas que o Ventura diz, nós vamos buscar porque nós vamos combater a evasão fiscal, uma série de coisas, e nós vamos buscar esse dinheiro para poder utilizar. Portanto, acaba o Montenegro por não conseguir sequer falar sobre o seu programa, mas atacando o programa do outro, que acaba por ficar melhor, no meu ponto de vista, acaba por ficar melhor na fotografia. Onde o Montenegro claramente ganha é a tentativa de encostar em que o Chega é partido do homem só. E com alguma certeza, quer dizer, não há assim muita gente dentro do Chega que tenha a mesma preponderância do André Ventura, pelo que o Chega até lá 1, até lá 50, no ponto de vista do Montenegro é a mesma coisa. Portanto, se é a mesma coisa, ponham lá um deputado e o resto dos votos votam em nós, como também fez o Pedro Nuno Santos em relação ao LIVRE e ao Bloco de Esquerda, que é votem em nós, isto é um voto útil. A mesma coisa fez o Montenegro, que é pedir o voto útil, porque votar neles é dispersar votos, vocês precisam votar em nós, porque nós é que temos as soluções para vocês. Foi um debate, no meu ponto de vista, muito bom. Não houve um claro vencedor. Não houve um claro vencedor. Eu diria que foi taco a taco. Não vou dizer que foi metade, não foi isso assim, porque o Montenegro em alguns pontos teve melhor e o Ventura em outros pontos teve melhor. Portanto, é difícil. Eu disse aqui que não ia dar votos, não iria dar pontos a ninguém, mas eu acho que foi um debate bastante bom. Não foi um bate-boca mau, como foi, por exemplo, com a Mortágua, mas, por exemplo, achei que neste debate, por exemplo, a jornalista, apesar de haver ali um momento que ela tinha razão, tinha que parar, porque eles começaram a discutir os dois e ela tinha que parar, eu acho que ela interrompeu demais. Ela assim, tem que manter aqui o plano, tem que manter o plano. E eu acho que isso não é bom para o debate. E ela deveria ter deixado as coisas fluírem de uma forma, mesmo que fossem para outras perguntas que ela não tinha escrita, que ela não tinha ali no... deixa andar. Eles é que estão a debater. Não, ela está ali para moderar, não está para conduzir, mas se quem está a debater quer ir por outro caminho, deveria deixar ir. Portanto, eu acho que nesse ponto de vista a jornalista não esteve tão bem, mas esteve bem também no ponto em que a certa altura teve que mandar parar tudo aquilo, que eles estavam os dois ali, basicamente, numa discussão acesa do tocato lá. E isso aí não deveria acontecer. Seja como for, no meu ponto de vista foi um bom debate. O que é que vocês acham? Digam aí nas vossas mensagens. Bem, muito obrigado. Olha, tenham um feliz 25 de Abril. Que Portugal nunca mais volta a uma ditadura como já esteve. A democracia é para sempre. Eu estou a contar com isso. Viva o povo, viva Portugal. Deus.